Ok, bom, voltamos. Eu não posso fugir desse assunto, né? Que é o momento que a gente está vivendo, até porque a intenção também de conversar com o Padre Jorge é sobre isso. Sobre o coração das pessoas, as pessoas são muito amarguradas. Agora mesmo eu estava olhando aqui, a Vanusa falando que as pessoas não estão voltando porque sentem reações horríveis, né, na vacina. E o coração das pessoas está muito amargurado. Eu falo isso quase que todo dia. Falo, gente, procura um pouco, procura a igreja, procura Deus, conversa com o pastor, conversa com o padre, procura alguém que possa te ajudar. As pessoas estão realmente muito amarguradas e as redes sociais estão sendo um caminho para que as pessoas possam desabafar. Só que elas não estão desabafando. Elas, para mim, pelo que eu vejo, estão botando raiva para fora. E usando de palavras pesadas, isso está fazendo muito mal ao coração das pessoas. Televisão é uma outra coisa. Rádio, televisão, jornal, tem que ter muito cuidado com o que a gente vê hoje em televisão. Tá? Nós estamos tendo agora um caso no Brasil, o tal do Lázaro, que neste momento, eu não sei se foi preso ou não, que tem mais de 400 policiais atrás dele. Virou piada, virou brincadeira. Uma coisa tão séria virou brincadeira. O cara é um bandido, já matou várias pessoas, né? É um criminoso, está sendo procurado, porque ele está fugindo, está se escondendo, se esconde bem, conhece a região, e está virando piada. O que há com o coração das pessoas, Padre Jorge? Velho, coração, o nosso coração, né? A gente julga pelo nosso coração. Essa pandemia, essa tempestade que se abateu sobre o mundo, que precisa ser despertado a esperança, né? A gente está no meio do mar bravio, no meio do mar tenebroso, mas tem um porto seguro. Ou a gente fica na tempestade, fica no meio da tribulação, ou a gente tem a força e passa e chega no outra margem, no porto seguro. Você falava também dos meios sociais. Uma bênção na modernidade. Primeiro o radinho, a pilha, né? O TV, antena parabólica, né? Agora você tem uma gama de novidades que tem que ser usado também para o bem, né? Esse meio de comunicação, né, que a gente tem acesso, num clique você está no mundo todo, deu um poder muito ruim para aquelas pessoas que não sabem usar. O poder de julgar e condenar. Julgar e condenar, perfeito. Você tem um poder tremendo, você julga e condena. Você não ouve o irmão, você não ouve o outro lado, você não sabe a situação do outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E nesse impulso muito grande de novidade, de informações, não procurar a formação. E às vezes você vê uma chamada, você nem vê todo o programa e você já clica para todos os seus amigos. E vai ver uma coisa falsa, uma fake news que a gente chama, né? Então, pelo menos você vê, analise, pense, né? Procura fundamento para ver se realmente é verdade, senão você está contribuindo para isso. E isso causa o quê? Uma amargura muito grande no coração das pessoas. Não cria esperança, não cria perspectiva, não cria resistência, porque nós temos que ser fortes. Porque quando está tudo bem, tudo tranquilo, é muito fácil, né? Mas é ali né? Voltando à história bem antiga, quando os nossos irmãos vinham da Baía de Mauá, né? Indo até, né, o interior de Minas, né, pela Estrada do Ouro, onde as ferraduras do cavalo eram ali na bigorna e no fogo, e na marretada, e às vezes é nesse momento difícil que você é bem formado. É na dificuldade que você cria um outro caminho, começa a ter uma outra visão. Um exemplo que não vem ao caso agora, mas assim, não é o nosso assunto, mas o comércio. O comércio nesse situação de pandemia, eles descobriram um outro sistema para atender o povo e não falirem e não faltar um emprego para as pessoas, né? Uma entrega, cada um se virou. Então, na dificuldade, você tem que crescer. Na dificuldade, você não pode esmorecer. Você tem que ir em frente. E despertar no outro sempre a coragem. A coragem que você quer, você tem que despertar no outro, né? Então, esse meio de comunicação tem que ser usado para a verdade, usado para o bem, e principalmente, né, o bem comum, a unidade das pessoas, né, Hélio? Como essa TV aqui faz, procurando programas sérios, programas que levam as pessoas.
Uma outra coisa que está dentro desse mesmo tema, que eu queria te ouvir, a gente está vivendo um momento político, eu não vou entrar em política, não é esse a minha intenção, mas a gente está vivendo um momento em que a gente tem dois lados hoje no Brasil, contra e a favor. Quem é contra não está a favor e vice-versa, e eles estão brigando, se degladiando e criando ódio. Pessoas deixando de ser amigos porque eu sou a favor de fulano e porque ele é contra. No caso, politicamente falando, do que está acontecendo no Brasil. Isso mesmo. Time, né? O nosso time. Flamenguista. Mas eu... Não vamos brigar. Então, qual o seu? Hã? Então, não vamos brigar. Nós somos amigos. É o direito que eu tenho de defender a minha causa, defender as minhas ideias, mas respeitar o outro. Não pode ter ódio. Não pode ter ódio. Isso só prejudica a coletividade, só prejudica o crescimento. Né? Eu brigo por um lado, o outro briga por seu lado e não há crescimento. Há uma destruição, perda de energia, perda de moral e destrói tudo. Então, o que nós temos que fazer? Agora, focar na resolução dessas situações terríveis que estão acontecendo. Juntar força, somar forças para vencer essa tribulação. E o respeito humano, o respeito ao outro, né? O respeito fundamental ao outro. Hoje nós celebramos São João Batista, um homem que gritava, né? Gritava, um homem que as pessoas o procuravam para ouvir as verdades, né? Por isso perdeu a cabeça, foi colocada a sua cabeça numa bandeja de prata. Mas não deixou de falar. Séculos e séculos e séculos, continua nos falando. Né? Continua a história. Né? Tiradentes, nosso herói brasileiro, continua nos falando. Continuamos falando, Então, exatamente. É isso. E não usar as redes sociais. Não tinha rede social. Agora, padre, como é que as pessoas podem, com o coração tão amargurado que o ser humano está hoje, com medo do coronavírus, com medo de tudo, né? O caminho da igreja, o caminho é Jesus, o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio trazer uma grande contradição, não é isso? E um dia, numa das passagens, ele vai dizer que veio trazer fogo à terra e que esse fogo incendeie, né? E qual é esse fogo? Não é um fogo de destruição. Quando os discípulos estavam passando por uma cidade para evangelizar, e aquela cidade não os acolhe, e Bonerges, o filho do trovão, e mais Tiago vão dizer: o senhor quer que atiremos fogo sobre essa cidade que não nos acolheu? Jesus diz: de jeito nenhum. Porque todos têm o seu tempo de conversão. Meu querido, né? Jesus veio trazer essa contradição, como eu dizia. Era uma lei que a gente acha absurda, a lei de olho por olho, dente por dente, a lei de talião, a lei que amenizou uma outra lei, que era, se alguém matou o meu filho, eu poderia ir na família dele e destruir toda a família. Isso não. Se eu ferir o olho do Hélio, o Hélio só poderia ferir um olho meu. O que eu fiz ao Hélio, Hélio faria também a mim. E Jesus vem então modernizar, vem amenizar, vem adocicar, vem dar a plena lei, que é a lei do amor. E em Jesus Cristo você consegue alento. Eu posso dar testemunho disso. Eu estou ali no centro de Teresópolis. Vem gente de toda Teresópolis, do interior, de todos os bairros, como também muitos de São José do Vale do Rio Preto, Guapi, Magé, porque é a cidade assim que tem muitos meios, né? E então eu ouço o sofrimento de muitas pessoas. E quando a gente vai falando da esperança, falando de que alguém sofreu muito por nós e continua se doando a cada um de nós, a pessoa muda. Como eu dizia do Oásis da Paz da Igreja de Santa Teresa, que as pessoas chegam para fazer suas orações, às vezes cabrunhadas, chorando, e saem um pouco aliviado, é isso. Em Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, nós encontramos o conforto, o alento, e as pessoas estão descobrindo isso. Nós não estamos aqui por acaso, né? Imagine só, todo esse universo belíssimo que nós temos, como pode
Como pode, se não foi alguém muito maior, muito mais belo, que fez tudo isso? É Deus. Os cientistas vão até um ponto, né? A ciência vai explicando, chega um ponto que não tem. Quem fez? Quem começou? Né? É Deus. E quando descobre isso, a vida muda. A gente tem força para suportar as dificuldades naturais que a vida vai nos propondo e, às vezes, dificuldade que nós mesmos procuramos. Quantas vezes a gente fala assim, se eu pudesse voltar atrás, não é, Hélio? Se eu pudesse, né? Não faria assim. Mas aí Deus dá um meio da gente contornar, ir lá e recomeçar, né? O GPS que nos indica o caminho a ser ao ponto de chegada, quando a gente está errado, ele diz o quê? Recalcule a rota, não é isso? Recalcula a sua rota. Assim também, quando você procura um pastor, como o Hélio falou, um sacerdote, procura na sua oração em casa conversar com Deus, é se recalcular a rota da sua vida. Não está bom desse jeito, não está legal desse jeito, eu não estou feliz e estou ferindo as pessoas também que estão comigo. Eu preciso dar uma guinada na vida. Então, é esse encontro com Jesus que muda a história da nossa vida. Dá outro sentido, outro sabor. Quanto acompanhando uma família com uma criança belíssima que começou a dar convulsão, ficar com um ladozinho meio paralítico, né? E está indo ao médico. Encontrei com ela a hora que eu estava vindo para cá. O pai, a mãe, com a criança no colo. E ela falou assim, estavam vindo do médico, eu perguntei, como foi no médico? Padre, estamos fazendo os exames e agora nós teremos que ir ao Rio fazer um exame no Hospital da Lagoa, que só tem lá. Falei, que beleza, muda a perspectiva. Quanto tempo você não vai ao Rio? Faz muito tempo que eu não vou ao Rio. Então pensa assim, eu vou passear no Rio de Janeiro, ver o mar. O sonho de quem mora na Serra é ver o mar. Entendi. Eles começaram a sorrir. Está vendo? Muda a perspectiva. Você vê um copo, né, pelo meio de água. Você pode dizer, o copo está vazio, o copo está pelo meio de água, ou falar, o copo está quase cheio. Né? É isso, meu filho. E Deus dá isso para nós. Esse novo olhar, novo sentimento, ânimo, fé, coragem de vencer os dragões que vão surgindo. E dragões esses que a cada dia mais estão surgindo, até porque as pessoas elas estão deixando, e eu tenho visto isso, as pessoas estão deixando a espiritualidade, estão deixando Deus de lado. Isso, aí não adianta. Porque quando você acha que você é Deus, aí isso perdeu. Né? Isso. Eu sou Deus. Né? Eu tenho a ciência, agora eu tenho o meio social que explode tudo, eu controlo tudo na palma da mão, não é? Na palma da nossa mão a gente controla quase o mundo todo. Então, aí você se engana completamente. Porque Deus está na simplicidade. Na simplicidade do sorriso de uma criança, na simplicidade da sua família, que às vezes você esquece, na simplicidade do convívio dos amigos. Né? Quantos clubes nós tínhamos em Teresópolis? Vários. E hoje temos poucos. O convívio, a sociedade. Não é? Lá você via o seu amigo, jogava futebol com as crianças. Né? Hoje você está, infelizmente, até nossas crianças individualmente jogando no celular. Então, não podemos esquecer, porque é na comunidade, é na unidade. Quando Deus cria o homem lá no paraíso, Adão, num certo momento Deus diz assim, não é bom que o homem fique só. Criou para ele uma companheira. Nós não fomos criados para ficarmos só. Isso só, como eu estou dizendo, respondendo ao ponto que o Hélio colocou, da falta de Deus, é isso. Quando você está sozinho, você se acha autossuficiente. E não somos. Não somos. Então precisamos de Deus, Hélio. Sem Deus, a gente sucumbe. E tudo, você pode conseguir tudo, mas vai estar sempre faltando algo. Sempre faltando algo. E com Deus você pode, né, estar numa casinha simples, no campo, lá com seu arrozinho e feijão, feliz. E às vezes você está numa cobertura triplex, com vista para o mar e infeliz. Falta de Deus. Falta de Deus. Pois é, que papo bom, né, pessoal? Que papo legal. Olha só, deixa eu falar para vocês de ótica. Agora eu quero falar de ótica e de churrasco.
que uma coisa tem a ver com outra, ótica e churrasco? Pois é, a ótica da gente vai te dar um churrasco no Dia dos Pais. A ótica do superpreço. Ótica da gente ao lado do Shopping Várzea. 30% de desconto para as pessoas que têm mais de 60 anos. E aí, para você ganhar um churrasco, você não precisa comprar nada na ótica da gente. Só você dá um pulinho lá, coloca teu nome, coloca seu telefone e deposita na urna. Não precisa comprar nada, só para ir lá conhecer a casa. Ótica da gente, ao lado do Vaza Shopping. Voltamos já.